Então, principal técnica, né, que eu já coloquei em vídeos passados, né, quem está acompanhando a gente, né, no nosso canal já sabe que é a técnica do relaxamento na hora de dormir. Como eu falei, a hora de dormir é um portal que eu considero o portal da prosperidade, o portal para a resolução da vida, dos nossos problemas. Então, você relaxa, respira, né, como já falei, né, e nesse relaxamento você vai visualizar o que você quer já acontecendo. Então, dê detalhes, sinta a realidade desse acontecimento. É um acontecimento fantástico. E quando o subconsciente entende essas imagens, ele passa a trabalhar dia e noite, 24 horas por dia, para que o seu desejo seja realizado. E é assim que acontece, e já aconteceu na vida de milhares de pessoas. Milhares de pessoas têm depoimentos fantásticos sobre isso. Um exemplo é o Bob Proctor. Bob Proctor, como ele mesmo coloca, ele era uma pessoa comum, uma pessoa que não tinha muito estudo, não tinha uma formação acadêmica e fundou uma das maiores escolas sobre mentalização que nós temos hoje no mundo. Existe o Instituto Bob Proctor, onde ele passou a dar aulas sobre esse assunto e ele saiu de um ponto, que era o ponto de quase não pagar as contas, estava até devendo, não é? Para um ponto de milionário e talvez, possivelmente, até bilionário. Não tenho muita ideia tal, mas eu acredito que ele está na casa de bilionário. Então, de uma pessoa comum. E ele disse, eu não era o mais inteligente, eu não era o mais estudioso, né? Apenas apliquei essa metodologia, esse processo. Bob Proctor, ele teve a sorte de conhecer um amigo que indicou o livro de Napoleon Hills. Napoleon Hills tem um livro chamado Quem Pensa Enriquece. E ele começou a fazer a aplicação das técnicas do livro Quem Pensa Enriquece e se tornou um bilionário, né? Ele já é falecido, né? Já faz algum tempo que ele foi para outra área, né, da vida, né, mas nos deixou, né, uma grande lacuna, mas temos muitos ensinamentos sobre ele. Se quiserem, pode colocar no próprio YouTube, Bob Proctor, que vai aparecer uma série de vídeos e ensinamentos e palestras que ele nos deu e deixou como legado. Então, um grande exemplo é o de Bob Proctor. Bob Proctor, inclusive, participou daquele documentário chamado O Segredo, né? Aquele documentário foi um documentário que ficou muito conhecido, muitas pessoas viram, e ele popularizou a lei da atração. E ele tinha a participação exatamente, né, com esse documentário, né, com Jonah Barney, e é de extrema importância que vocês assistam esse documentário, O Segredo. Pode colocar no YouTube que vai aparecer. E Bob Proctor faz uma participação nesse documentário. É um dos exemplos, né? E milhares de pessoas já utilizaram. Inclusive eu sou um dos usuários desse procedimento, né? Dessa técnica, desse estudo, que não é apenas uma questão de motivação, mas uma relação de acontecimento, uma relação energética. Porque nós, seres humanos, somos energias puras, né? Então, Nikola Tesla disse, quem quer conhecer o universo vai ter que raciocinar em termos de energia e frequência. Então, quando nós temos um desejo, um objetivo ou alguma coisa em mente, então nós emitimos, principalmente o cérebro, começa pelo cérebro, emitindo ondas de frequências, que essas ondas vão para o universo,
né? E o que potencializa, o que mais dá força à questão do pensamento não é só o cérebro, mas o coração. Coração quer dizer emoção. Então a emoção também é muito importante e importantíssimo. Por isso que na mentalização de vocês, na colocação dos objetivos, vocês devem colocar a emoção. Sentir a coisa já acontecendo. Eu mesmo, no meu processo de vida, já tive coisas que aconteceram exatamente do jeito que eu tinha idealizado, né? Coisas que para muita gente, né, que foi possível para mim e seria possível para outras pessoas, mas que outras pessoas já consideravam até impossível. Isso ou muito difícil, né? E aconteceu no formato que eu pensei, né? Vou dar um exemplo da minha vida, de um acontecimento que agora há pouco teve uma realização que eu nem esperava e estava adormecida. Quando eu era criança, eu tinha muita vontade de ter uma bicicleta. E, obviamente, não tinha. Então, o que acontecia? Quando eu andava nos caminhos que tinham rastro da bicicleta, eu me imaginava numa bicicleta e dirigindo, pedalando a bicicleta e acompanhando o caminho. Onde ela fazia a volta, eu acompanhava como se eu estivesse numa bicicleta. Então, veja o que aconteceu. O mundo rolou, eu nem era um pensamento só de criança, eu também não ativei esse pensamento constantemente, né? Apenas deixei lá, ficou quieto, né? Então veja o que aconteceu. Mas no futuro, esse futuro que eu já estou vivendo nesse momento agora, né? Aconteceu o seguinte: eu já possuo carro, já possuo casa, já tenho uma condição de vida já relativamente confortável, né? Eu poderia até comprar bicicletas, eu poderia comprar até 10 se eu quisesse, 10 ou 20 se eu quisesse e precisasse, ou uma bicicleta de um valor mais alto, não teria problema. Só que no processo da pandemia aconteceu o seguinte: as academias fecharam e a gente estava sem poder fazer exercício físico. Meu filho comprou uma bicicleta e me presenteou. Ele chegou lá com uma bicicleta inclusive de um certo nível, e disse: pai, gostou dessa bicicleta? Eu disse: gostei, é legal, muito bonita. Ele disse: é sua. Né? Aí veja só, ela aconteceu sem eu buscar, sem eu procurar, sem eu fazer o esforço para que ela acontecesse. Aí, na outra semana, lá em casa, na minha sala, tinha 4 bicicletas. A minha, a dele, que ele também comprou uma para ele, eu tinha uma ou outra lá e tinha uma negociação que eu tinha feito. Eu comprei uma e fiz uma negociação com outra bicicleta lá, alguma coisa, que de repente eu olhei, na minha sala tinham 4 bicicletas, sem eu ter nem programado, né? Eu poderia até ter comprado, mas aconteceu, apenas aconteceu, né? Então eu atribuo isso, né? Muitas pessoas vão dizer: não, isso é coincidência. Mas será que é coincidência mesmo? Não é o destino, não é o processo, não foi o subconsciente que trouxe esse trabalho? Porque eu já fiz uma mentalização de criança onde eu nem sabia dessas técnicas, eu nem sonhava ainda com isso. Eu apenas, pela própria imaginação infantil, a imaginação de criança, aconteceu. E esse sonho de criança veio refletir nesse futuro que eu estou no momento agora, né? Eu poderia até ter realizado, não haveria problema, né? Mas o que eu me surpreendi, o que eu achei muito interessante, foi que eu não fiz nenhum esforço próprio ou direcionar alguma energia exatamente para ter as bicicletas, né? Elas simplesmente aconteceram. De repente eu olhei, na sala de casa tinham 4 bicicletas, né? Onde eu praticamente já não precisava mais, né? Porque eu já estou no outro nível, já estou no nível de carro autônomo móvel, coisa desse tipo, moto, né? Eu gosto muito de moto também, né? Já tive algumas motos, né?
No momento eu estou só com carro, mas eu ainda estou pretendendo comprar moto. Eu gosto muito. Moto é uma coisa, apesar do perigo, né? Ela tem um certo perigo, mas ela dá uma sensação de liberdade. Então já coloco que quem adquirir uma moto tenha muito cuidado, tenha seus cuidado redobrado, porque você está muito vulnerável, né? Então o cuidado é redobrado. Mas a bicicleta aconteceu na minha vida de uma forma espontânea, simples e lógica. Então, o que ocorre? Muitas pessoas, quando vão mentalizar, elas questionam, mas como é que isso vai acontecer? Como? Olha, o como não é com a gente. O como é com o universo, é com a divindade, é com Deus, é com o que você acreditar. Muitas pessoas podem até dizer, mas eu sou ateu, eu não acredito. Não importa. O que importa é o que você mentaliza, que Deus vai atender também os ateus. Deus também atende os ateus, atende as pessoas que acreditam e as pessoas que não acreditam. Não tem problema. A questão é termos uma energia, termos uma mentalização nesse sentido, naquele objetivo, no que nós queremos. E o que vai acontecendo na nossa vida, nós vamos trabalhar normalmente, né? Vamos estudar, não aconselho ninguém ficar numa cama simplesmente sonhando. Mas nós temos que levantar cedo, trabalhar e cumprir as nossas obrigações, tomar banho, escovar os dentes, né? Tudo isso nós precisamos fazer diariamente, nesse normal. E acrescentamos nesse processo da nossa vida mais um elemento, que é a mentalização. Principalmente na hora de dormir, como eu já coloquei, não só nesse vídeo, como em vídeos passados, e na hora de acordar. Quando nós dormimos, fazendo essa mentalização, muitas vezes até sonhamos com essa realização. Isso acontece, isso é excelente, muito bom, é ótimo, é prova do acontecimento. E na hora que acordamos, é a primeira coisa que vem à mente. É esse nosso desejo, é esse objetivo que nós estamos almejando que vem à mente. Então, na hora de acordar, também você deve fazer a mesma mentalização, né? Respire fundo, relaxe, faça um relaxamento e faça a mesma mentalização que fez antes de dormir, faça na hora de acordar. Então, pessoal, isso aí é de uma importância suprema, é muito importante, façam isso e durante o dia, durante todo o momento que puderem, que vier à mente, façam a mentalização. Viu? Então, pessoal, muito obrigado pela presença de todos vocês, dê um like, né? Ative o sininho, deixe os comentários, é muito importante, né? E até a próxima, um grande abraço para todos vocês. E vejo o desejo de vocês, o desejo já realizado. Muito obrigado.